Você já sorriu para uma pessoa sabendo que ela estava mentindo? Não porque você era ingênua, porque você tinha uma filha de 2 meses, porque tinha um aluguel para pagar, porque a loja não podia fechar, porque você tinha medo de que se você parasse de sorrir, tudo desmoronasse de uma vez. Eu sorri assim por meses. Olhei nos olhos dele no jantar, lavei a louça do lado dele, dormi na mesma cama, acordei no mesmo horário. E sorri, porque eu sabia. Não sabia o nome dela, não sabia o endereço, mas eu sabia que havia alguém, e escolhi não saber mais do que isso, até o dia em que ele escolheu por mim. Meu nome é Leila. Eu tinha 34 anos, uma filha de 5 meses, uma loja que dependia de mim para não fechar, e R$0 de reserva quando ele pegou a mochila e foi embora. Essa é a história do dia em que fui deixada com tudo que ele não quis levar, e de como tudo que ele não quis levar foi exatamente o que me salvou. Eu sou de Governador Valadares. Quem é de lá sabe que a cidade tem uma energia de quem não para. Comércio o dia inteiro, movimento, barulho, gente na rua. É uma cidade que funciona no ritmo de quem trabalha. Eu sempre fui esse ritmo. A loja era da minha mãe antes de ser minha. Utilidades domésticas, panelas, potes, organizadores, tudo que a gente usa para tentar colocar ordem na casa. Minha mãe abriu quando eu tinha 6 anos. Quando ela ficou doente, eu assumi com 22. Quando ela foi embora, a loja ficou comigo como a coisa mais concreta que ela podia deixar. Eu abria todo dia às 8 em ponto. Antes de virar o letreiro, de fechado para aberto, eu passava um pano seco no balcão de vidro. Todo dia. Era um hábito da minha mãe que virou meu sem eu perceber. Um ritual pequeno que dizia: estou aqui, estou pronta, pode entrar. Rodrigo apareceu na minha vida quando eu tinha 28 anos, vendedor de uma distribuidora que fornecia para mim. Entrou pela porta da loja numa segunda-feira de agosto com uma pasta de catálogos e saiu com o meu número. A gente casou com 2 anos de namoro. Ele era o tipo de homem que parece certo de fora. Educado, pontual. Nunca levantava a voz. Sabia o que dizer nas situações certas. Sabia quando chegar perto e quando dar espaço. Só que, com o tempo, eu fui entendendo que essa habilidade de saber quando chegar e quando dar espaço não era sensibilidade, era prática. Preciso ser honesta com você, porque senão essa história não faz sentido de verdade. Eu também me afastei. A loja cresceu nos primeiros anos de casamento. Eu abri uma segunda sala, contratei uma funcionária, comecei a trabalhar com encomendas para empresas. Era muito bom e era muito trabalho. E eu me joguei nesse trabalho de uma forma que hoje eu reconheço como fuga. Não era só dedicação. Era mais fácil estar no controle da loja do que no desconforto do casamento que estava esfriando. Então eu ficava até mais tarde. Então eu levava a planilha para casa. Então eu dormia cansada demais para conversar. Eu também fui embora. Só que fui embora continuando dentro de casa. O primeiro sinal foi o celular. Não que ele escondesse. Ele não escondia de um jeito óbvio. Mas tinha uma coisa nova no jeito que ele segurava o aparelho. Uma leveza de quem está esperando uma mensagem boa. Você conhece esse jeito? A pessoa não está ansiosa, está antecipando. Tem uma diferença enorme entre os dois. Ansiedade aperta, antecipação abre. Ele estava aberto de um jeito que não estava aberto comigo fazia muito tempo. Eu vi isso numa noite de sexta, enquanto eu amamentava a Isabela na sala, e ele estava no sofá do lado, com o celular na mão, sorrindo para a tela com aquela expressão que eu reconhecia de anos atrás, de quando o sorriso era para mim. Eu não perguntei nada. Coloquei a Isabela no berço, voltei para a sala, sentei do lado dele e fingi que estava vendo o mesmo programa que ele estava vendo. Eu não estava vendo nada. Estava decidindo que não queria saber. Porque a Isabela tinha 6 semanas. Porque eu ainda estava sangrando do parto. Porque algumas verdades chegam na hora errada e você precisa de um momento que ainda não chegou. Engoli esse sinal inteiro, sem mastigar.
2 meses depois, ele começou a trabalhar até mais tarde. Não todo dia, com frequência suficiente para parecer normal, espaçada o suficiente para não levantar suspeita, 1 vez por semana, às vezes 2, reunião com cliente, fechamento de pedido, visita a uma distribuidora nova no outro lado da cidade. Eu conhecia o trabalho dele. Eu era cliente dele quando a gente se conheceu. Eu sabia como funcionava a rotina de um vendedor externo. E sabia que reunião com cliente às 8 da noite de uma quarta-feira não era reunião com cliente. Mas eu tinha a Isabela com 3 meses e meio. Eu tinha uma funcionária nova na loja que eu ainda estava treinando. Eu tinha minha mãe morta, e uma loja que precisava de mim, e uma filha que precisava de mim, e um corpo que ainda estava aprendendo o que era ser mãe. Eu não tinha espaço para mais uma crise. Então eu criei espaço do único jeito que sabia, trabalhando mais. Abria a loja mais cedo. Ficava até fechar. Voltava para casa quando a Isabela já estava dormindo e ele já estava no banho. A gente dormia no mesmo quarto como 2 turnos diferentes de uma mesma fábrica. Nos cruzávamos, não nos encontrávamos. O terceiro sinal foi uma frase. Uma frase só, dita numa tarde de domingo enquanto a gente almoçava em silêncio. A Isabela estava no bebê conforto na cadeira ao lado, dormindo, fazendo aquele barulhinho de bebê que parece que o mundo está em paz. E ele disse, sem tirar o olho do prato: "Você já pensou que talvez a gente tenha tomado decisões rápidas demais? Ah, nebo, a babe conostin." Eu parei de mastigar, olhei para ele. Ele continuava olhando para o prato. Eu disse, "Que decisões?" Ele disse, "Em geral, de vida." Eu olhei para Isabela dormindo. Olhei de volta para ele. E disse, "Não. Não porque era verdade. Porque eu precisava que aquela conversa acabasse antes de chegar num lugar que eu não estava pronta para ir." Ele não insistiu. Voltou a comer. Eu terminei o almoço, lavei os pratos, dei de mamar na Isabela e não pensei mais naquela frase. Fingi que não tinha pensado. Mas aquela frase ficou. Ficou no tipo de lugar onde ficam as coisas que você não quer encontrar, mas sabe que estão lá. Isso. Na semana antes de ele ir embora, alguma coisa mudou de novo. Ele ficou gentil. Não gentil de casamento bom, gentil de despedida. Trouxe café na cama numa manhã de terça sem motivo. Ofereceu de ficar com a Isabela numa tarde para eu descansar. Perguntou como estava a loja com aquele interesse que ele não demonstrava fazia meses. Eu recebi tudo isso com um frio na espinha que eu não soube nomear na hora. Hoje eu sei o nome. Era culpa dele chegando na superfície. Era o jeito que algumas pessoas se despedem sem avisar que estão se despedindo. Na quinta-feira antes de ele ir, ele ficou olhando para Isabela por um tempo longo enquanto ela dormia no berço. Eu estava na porta do quarto. Ele não me viu. Fiquei olhando para ele, olhando para ela. E tive uma certeza que veio do estômago, não da cabeça. Aquela certeza que o corpo tem antes da mente autorizar. Eu pensei, ele está se despedindo dela. Mas era 1 hora da madrugada e a Isabela tinha acabado de mamar e eu estava exausta. Então eu fui dormir e deixei aquele pensamento ir junto com o sono. Foi numa segunda-feira. Eu tinha ido para a loja mais cedo. 6h30 da manhã, precisava receber uma entrega antes de abrir. Deixei a Isabela com ele. Era raro, mas acontecia quando precisava. Voltei às 10. A Isabela estava no berço, acordada, sem choro. Ela tinha aquele jeito de ficar acordada em silêncio que me assustava às vezes, como se ela soubesse que não adiantava chamar. Rodrigo não estava. A mochila grande, a mochila de viagem que ficava no alto do armário, não estava. Fui até o banheiro. O nécessaire dele sumido. A escova de dente. O desodorante. Voltei para o quarto. Abri a gaveta dele. Quase vazia. Fui até a sala. Em cima da mesa de centro, embaixo do controle remoto, debaixo do controle remoto, como se ele não quisesse que voasse com o vento, mas também não quisesse que fosse fácil de encontrar, tinha um envelope. Meu nome na frente, com a letra dele. Abri.
Não vou ler o que estava escrito, mas tinha um nome, o nome dela. E uma frase que dizia que ele estava indo embora não porque não me amava, mas porque amava outra pessoa há 2 anos e não conseguia mais fingir que não amava. 2 anos. A Isabela tinha 5 meses. 2 anos significava que quando eu descobri que estava grávida, ela já existia. Quando eu fiz o chá de bebê, ela já existia. Quando eu entrei em trabalho de parto, ela já existia. Quando eu aprendi a amamentar com o corpo doendo, ela já existia. Durante tudo isso, havia uma mulher do outro lado recebendo uma parte dele que eu nem sabia que ainda estava disponível. Eu dobrei a carta. Coloquei no envelope. Fui até o berço, peguei a Isabela no colo. Ela me olhou com aquela expressão de bebê de 5 meses que não entende nada, mas parece entender tudo. Eu fiquei de pé no meio do quarto com ela no colo por um tempo que não sei dizer quanto foi. Meu corpo estava frio de dentro para fora. Não frio de temperatura. Frio de quando o sangue vai embora de um lugar. Não chorei. Não liguei para ninguém. Fui até a cozinha, esquentei o leite que eu tinha tirado na manhã, coloquei na mamadeira para complementar, sentei na cadeira de balanço que a minha mãe tinha me dado quando soube que eu estava grávida e dei de comer para Isabela. Porque era isso que precisava ser feito agora. Todo o resto podia esperar. A Isabela não podia. Os primeiros dias têm uma qualidade de sonho ruim. Não porque você está mal o tempo todo, porque você está bem nos momentos errados e mal nos momentos errados também. Você está bem enquanto dá banho na Isabela porque tem que estar, porque ela está ali, porque ela precisa de você, porque o corpo dela depende do seu corpo estar funcionando. E aí ela dorme e você lava a mamadeira na pia e o silêncio chega de uma vez. E é nesse silêncio que cai. Eu não fechei a loja. Essa foi a primeira decisão que tomei. Não por teimosia, por necessidade. Eu tinha funcionária para pagar, tinha aluguel do ponto comercial, tinha fornecedores com prazo e eu não tinha reserva. Eu não tinha reserva porque durante os últimos 2 anos eu tinha reinvestido tudo na loja. Estoque novo, reforma da fachada, sistema de gestão. Eu tinha construído algo real e sólido enquanto ele construía outra coisa em paralelo. A ironia era cruel de um jeito que eu não conseguia nem ter raiva ainda. Só estranheza. No segundo dia, liguei para minha cunhada Marília. Não porque eu queria contar, porque eu precisava de alguém que ficasse com a Isabela enquanto eu ia até o banco resolver o que precisava ser resolvido. Marília chegou em 20 minutos. Ela não perguntou nada. Ela sabia do irmão dela coisas que eu provavelmente nunca soube. Eu vi isso na expressão dela quando eu abri a porta. Ela entrou, pegou a Isabela, me olhou e disse: "Vai lá, eu fico." Só isso. E às vezes, só isso é o suficiente. No banco, sentei na frente de uma gerente que eu não conhecia e expliquei a situação com aquela frieza de quem está no modo de resolver. Conta conjunta. Saldo. O que era meu. O que era compartilhado. A gerente me olhou com uma expressão cuidadosa, não de pena, de respeito, e foi anotando. Quando terminamos, ela me disse: "A senhora tem uma conta de pessoa jurídica registrada só no seu CPF. Isso protege o negócio." Eu não tinha pensado nisso, mas era verdade. A loja era minha, só minha, com o CNPJ no meu nome desde quando assumi da minha mãe. Eu tinha, sem saber, protegido a coisa mais importante antes de precisar proteger. Saí do banco e fui direto para a loja. Era quase meio-dia. Seu Armando estava na banca de frutas na calçada de frente, como todo dia, arrumando as bananas com aquele cuidado de quem faz a mesma coisa há 15 anos e ainda acha sentido nisso. Ele me viu atravessando a rua, me olhou e, sem dizer nada, sem perguntar nada, foi até a banca, pegou uma mexerica, a mexerica mais redonda e laranja que tinha, e estendeu para mim com a mão calosa de quem trabalha na rua. Eu peguei. Ele voltou para a banca. Não disse nada. Eu entrei na loja, passei o pano no balcão de vidro, como sempre, como todo dia, como minha mãe me ensinou, virei o letreiro de fechado para aberto e fiquei atrás do balcão com a mexerica na mão.
Aquela mexerica foi a coisa mais gentil que alguém fez por mim naquele dia. Não foi um conselho, não foi uma opinião, não foi uma pergunta, foi uma mexerica. Às vezes a gentileza mais real não vem de quem sabe as palavras certas. Vem de quem entende que não tem palavra certa. Eu comi aquela mexerica atrás do balcão enquanto a primeira cliente do dia entrava perguntando por peneira. E eu atendi. Porque era o que eu sabia fazer. Porque era o que a minha mãe tinha me ensinado a fazer. Porque enquanto eu atendia, eu não precisava pensar em mais nada além de peneira. Tem coisas que você só consegue ver quando para de olhar de dentro. Enquanto eu estava dentro do casamento, eu não via quanto espaço eu tinha perdido de mim mesma. Não era espaço físico, era presença. Eu tinha parado de ligar para as minhas amigas da época da faculdade, porque o fim de semana era sempre corrido, e depois que a Isabela nasceu, ficou mais corrido ainda. Eu tinha parado de ir na missa de domingo, não porque perdi a fé, mas porque ele nunca quis ir e eu não queria ir sozinha, e aos poucos deixei de querer ir de qualquer jeito. Eu tinha parado de fazer o bolo de laranja que eu adorava, porque ele não gostava de bolo caseiro, achava pesado. São coisas pequenas, uma por uma, cada uma parece razoável. Concessão normal de convivência. Mas somadas durante 6 anos, eram eu desaparecendo devagar. A diferença era que eu tinha desaparecido dentro da loja. Eu me escondi no trabalho para não ter que encarar o espaço que ia crescendo entre nós. Então, a gente se perdeu dos dois lados. Eu fui para o trabalho, ele foi para ela, e no meio ficou a Isabela, que não escolheu nada disso. Essa é a parte mais difícil de admitir, não a traição dele, a minha parte. Eu podia ter chegado para ele e dito: a gente está se afastando, preciso que você me olhe de verdade, estou com medo que a gente suma um do outro. Eu nunca disse, porque eu também estava com medo. Porque nomear o problema é torná-lo real. E enquanto não é real, você pode continuar fingindo que vai passar sozinho. Não passa. Nunca passa sozinho. A primeira semana foi de funcionar no automático. Acordava com a Isabela às 5 da manhã. Amamentava. Botava no berço. Dormia mais 1 hora se dava. Acordava de novo. Café, banho rápido, loja às 8, balcão, clientes, almoço rápido que às vezes era só um pão, mais clientes. Fechava às 6. Voltava para casa. Isabela, janta, banho dela. Amamentava, berço, deitava. E no silêncio de quando tudo parava, é que o peso chegava, não gritando. Chegava pesado e quieto, como água enchendo um quarto fechado. No 10º dia, eu recebi uma mensagem dele, curta, perguntando como a Isabela estava. Eu fiquei olhando para a mensagem por uns 2 minutos. Respondi: bem. Ele disse: posso ligar para falar com ela? A Isabela tinha 5 meses. Ela não falava ainda. Eu entendi que não era para falar com ela. Era para falar comigo. Respondi: ela ainda não fala. Quando ela puder, ela vai escolher se quer. Guardei o celular. Não senti raiva quando mandei isso. Senti clareza. Uma clareza de quem tomou uma decisão pequena, mas real. No 14º dia, Marília voltou. Trouxe uma marmita enorme. Frango, arroz, feijão, farofa, do jeito que eu gostava, e ficou comigo até tarde. A gente não falou sobre o irmão dela. A gente ficou com a Isabela no tapetinho de atividades da sala, rindo das expressões que ela fazia, e Marília disse: ela tem o nariz da sua mãe, sabia? Eu olhei para Isabela. Era verdade. E eu ri. Ri de um jeito que não lembrava quando tinha rido assim. Marília olhou para mim e disse: bom sinal. Eu concordei. Era. Antes de continuar, se essa história está chegando em algum lugar dentro de você, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. Às vezes a história de uma mulher é o que dá coragem para outra olhar para a própria vida com honestidade. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição.
É uma experiência feita para ouvir à noite, um capítulo antes de dormir. 30 capítulos escritos para a mulher que foi deixada com mais do que conseguia carregar e ainda assim carregou. Não é autoajuda. Não é receita. É uma voz que senta do seu lado no silêncio da sua noite e não vai embora. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os dois estão no link aqui embaixo. E se você ainda não é inscrita, o botão está aqui. Cada história que a gente conta é para você. Reconstruir um negócio sozinha com bebê de colo é uma coisa que ninguém te prepara para fazer. Não tem manual, não tem curso. Tem você, tem a criança, tem as contas e tem o dia que vai passando se você deixar. Eu contratei uma segunda funcionária. Não porque tinha dinheiro sobrando. Porque eu precisava de cobertura quando a Isabela ficava doente, ou quando eu precisava ir ao banco, ou ao pediatra, ou à defensoria. A Defensoria Pública foi a segunda melhor surpresa da minha vida adulta. A primeira foi descobrir que a loja estava no meu nome. O advogado que me atendeu, um rapaz jovem, óculos redondo, jeito calmo, ouviu tudo e foi anotando. No final disse: pensão alimentícia para Isabela e partilha do bem que vocês têm em conjunto. Vamos trabalhar. Demorou. Essas coisas sempre demoram. Mas enquanto demorava, a loja não fechou. O balcão foi passado com pano todo dia. A Isabela cresceu. 6 meses depois que ele foi embora, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito. Fui até uma padaria que tinha aberto perto da loja. Uma daquelas padarias novas, com mesa na calçada, café coado na hora. E sentei sozinha numa mesa de fora com a Isabela no carrinho do lado. Pedi um café com leite e um pedaço de bolo de laranja. Bolo de laranja, que eu não comia fazia anos porque ele achava pesado. Comi devagar, saboreei cada pedaço com aquela calma de quem não precisa justificar o que está sentindo. A Isabela ficou olhando para mim com aquela expressão dela, séria, atenta, como se estivesse guardando tudo. Eu disse para ela: está bom, minha filha, está muito bom. Ela sorriu. 6 meses, nenhum dente, sorriso de bebê que é sorriso de verdade. E eu entendi naquele momento que havia coisas simples que eu tinha esquecido que existiam e que eu podia ir buscando de volta, uma de cada vez. Ele apareceu quase 1 ano depois. Não de uma vez, de pouquinho. O nome dele é Fábio, representante comercial de uma marca de potes que eu tinha começado a trabalhar. Veio fazer a primeira visita à loja numa terça de manhã. Apresentou os produtos, deixou o catálogo. Agradeceu e foi embora. Simples, profissional, nada. Voltou 3 semanas depois para saber se eu tinha interesse. Dessa vez a Isabela estava lá. Eu tinha precisado trazê-la porque a funcionária faltou. Ele a viu, sorriu e disse: quantos meses? Eu disse: 10. Ele disse: minha sobrinha tem 11. É uma fase boa. E a gente ficou uns 15 minutos falando de criança enquanto eu assinava o pedido. Quando ele foi embora, minha funcionária, a Cida, que tem um radar para essas coisas, disse: esse voltou por causa do pedido não. Eu disse: para, Cida. Mas sorri. Ele voltou. Mais uma vez a pretexto de produto. Mais uma vez saiu mais tarde do que precisava. Na terceira visita, perguntou se eu tomava café. Eu disse que sim. Ele disse: aquela padaria na esquina tem um bolo de laranja que é muito bom. Eu fiquei olhando para ele por um segundo e ri. Não sei o que ele pensou daquele riso, mas era o riso de alguém que entendeu alguma coisa que ele não sabia que tinha dito. Eu hesitei muito. Não vou fingir que não hesitei. Tinha a Isabela, tinha a história que ainda estava cicatrizando. Tinha o medo de que qualquer homem que parecesse certo pudesse ser errado de um jeito que eu não conseguia ver ainda. Eu disse isso para ele numa conversa honesta que a gente teve numa tarde de sábado, sentados na calçada em frente à padaria, a Isabela dormindo no carrinho entre a gente. Disse: eu ainda estou juntando os pedaços. Não sei se tenho como oferecer muito agora. Ele ficou quieto um momento. Depois disse: eu não vim pedir muito. Vim tomar café. Sabe o que foi diferente? Não foi nenhuma coisa grande.
foi que na primeira vez que a gente saiu, uma saída simples, tarde da tarde, a Isabela junto, ele perguntou como eu gostava do café. Só isso. Você gosta com açúcar ou sem? Uma pergunta pequena que Rodrigo nunca fez. Em 6 anos de casamento, ele nunca perguntou como eu gostava do café. Ele colocava açúcar no meu porque colocava no dele e nunca parou para pensar que podia ser diferente. Fábio perguntou. E eu entendi que às vezes a diferença entre o que te adoeceu e o que vai te curar é exatamente essa. Alguém que para perguntar antes de presumir. Antes de continuar para a última parte, se essa história chegou num lugar que você reconhece, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito exatamente para esse lugar. Não é sobre superar rápido, não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre a mulher que ficou com os pedaços e foi juntando um a um no ritmo que dava. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá, feito para ser ouvido no silêncio da sua noite. A Isabela tem 2 anos e 3 meses hoje. Fala tudo, derruba tudo, pergunta tudo. Semana passada ela entrou na loja comigo pela primeira vez de um jeito diferente. Não no colo, não no carrinho. Andando, com a mão na minha mão. Ela parou na porta, olhou para o balcão de vidro, olhou para mim e perguntou, com aquela voz de 2 anos que mistura sílabas: Mamãe, esse aqui é seu? Eu olhei para a loja, para a vitrine que eu reorganizo toda manhã no silêncio de antes de abrir, para o balcão que eu passo o pano todo dia como minha mãe me ensinou, para os produtos que eu escolhi um a um, para o letreiro com o nome que minha mãe escolheu e que eu decidi manter. É meu, minha filha, ela disse. Bonito. E foi andando para dentro com aquela segurança de bebê que não sabe que o chão pode falhar. Seu Armando estava na banca lá fora. Me viu pela vitrine e acenou. Acenei de volta. Fui até a porta, virei o letreiro. De fechado para aberto, passei o pano no balcão de vidro. E fiquei pronta para receber o dia. Como todo dia. Como sempre. Só que dessa vez, com a mão da Isabela no meu avental e um bolo de laranja esperando para a hora do almoço. Se você já ficou de pé quando tudo dentro de você queria deitar, qual foi a coisa pequena que te fez continuar naquele dia? Me conta nos comentários. Pode ser uma coisa mínima. As mínimas são as que mais importam. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ficar sozinha com um bebê depois de um abandono. Não é a solidão do silêncio, é a solidão do barulho. A Isabela chorava e eu atendia. A Isabela mamava e eu ficava ali. A Isabela acordava de madrugada com cólica e eu me levantava, pegava no colo, andava pelo apartamento no escuro. Cantava baixinho aquela música que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena e que eu nunca lembrei de ter memorizado, mas estava lá, guardada em algum lugar do corpo. E enquanto eu fazia tudo isso, enquanto eu era mãe inteira para aquela criança, eu estava completamente sozinha dentro de mim mesma. Não havia ninguém para me perguntar como eu estava. Não havia ninguém para notar que eu tinha olheiras até o meio do rosto. Não havia ninguém para dividir o peso de acordar às 3 da manhã, sabendo que às 6:30 precisava estar funcional. Tinha eu. Só eu. E a Isabela que não sabia de nada e precisava de tudo. Eu aprendi nesse período uma coisa sobre mim mesma que eu não gostei de aprender. Que eu era muito mais capaz do que eu acreditava. Não gostei de aprender dessa forma. Preferia ter descoberto de outro jeito. Num curso, numa conquista, numa coisa que eu tivesse escolhido. Mas a vida não pergunta quando você está pronta. Ela só aparece. E você responde. Ou não responde e tudo desmorona. Eu respondi. Um dia de cada vez, um pedido de cada vez, uma mamadeira de cada vez, uma conta de cada vez, um pano no balcão de cada vez. Minha mãe morreu 3 anos antes de tudo isso acontecer. Eu pensava nela muito nos primeiros meses. Não com saudade do jeito convencional. Não era aquela dor aguda de quem perdeu alguém ontem. Era uma saudade de conselho, de voz,
de alguém que tivesse passado por coisa parecida e pudesse me dizer: olha, eu sei como isso dói, e eu sei que passa. Minha mãe tinha criado a loja sozinha depois que meu pai foi embora. Eu tinha 7 anos quando ele saiu. Ela nunca falou muito sobre isso. Era do tipo que seguia, não que ficava explicando para onde ia. Mas agora eu entendia. Agora eu entendia cada manhã que ela tinha chegado antes de todo mundo e passado aquele pano no balcão de vidro. Não era só hábito. Era a forma dela de dizer para si mesma: eu ainda estou aqui. Eu ainda funciono. Pode entrar. E agora eu fazia o mesmo. Com as mãos dela, com o balcão dela, com o letreiro dela, e sentia ela perto de um jeito que não consigo explicar direito, mas estava lá. Houve uma tarde, acho que era o 23º dia, em que eu fechei a loja, mandei a funcionária embora e fiquei sentada no chão atrás do balcão. Não porque caí, porque eu precisava de um lugar pequeno. Às vezes, quando tudo é grande demais, a dor, a responsabilidade, o futuro, você precisa de um espaço pequeno para caber. Fiquei sentada no chão de cerâmica fria, de costas para o balcão, olhando para as prateleiras com panelas e potes e organizadores de cozinha. Pensei, que ironia! Uma loja inteira de produtos que ajudam a organizar a vida das pessoas. E a minha estava completamente fora de ordem. Fiquei assim por uns 20 minutos. Não chorei. Não pensei em nada específico. Só fiquei. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é não fazer nada por 20 minutos. É dar ao corpo um descanso de ter que processar. Depois eu me levantei. Peguei a bolsa. Fui buscar a Isabela na casa da vizinha que tinha ficado com ela naquela tarde. A vizinha, Dona Conceição, 60 e poucos anos, avó de 7, abriu a porta com a Isabela no colo e disse: ela foi um amor. Dormiu 2 horas. Eu peguei minha filha. Ela cheirava a colônia de bebê e a casa de alguém que cuida bem, e eu segurei ela mais forte do que precisava. Dona Conceição não disse nada. Só segurou a porta aberta até eu descer o primeiro degrau. A Cida, minha funcionária mais antiga, que estava na loja fazia 4 anos quando tudo aconteceu, foi uma das poucas pessoas que eu deixei entrar de verdade naquele período. Não porque eu quis, porque ela não pediu permissão. Ela simplesmente foi chegando mais cedo do que o horário dela. Começou a trazer lanche. Sobrou lá em casa, que nunca sobrava. Ela fazia de propósito, eu sabia, e ela sabia que eu sabia. Ficava até mais tarde nos dias que eu precisava ir ao banco ou à defensoria sem perguntar se podia. A Cida nunca falou sobre o Rodrigo. Nunca opinou. Nunca perguntou o que tinha acontecido. Um dia, meses depois, quando as coisas já tinham assentado um pouco, eu disse para ela: você nunca perguntou nada. Ela deu de ombros e disse: não era para mim saber, era para você resolver. E então emendou: mas se um dia precisar contar, eu tô aqui. Eu nunca contei os detalhes para ela, mas soube que estava guardado com cuidado caso eu quisesse. Há uma coisa específica sobre trair com dupla vida que é diferente da traição comum. Na traição comum, se é que existe traição comum, tem uma ruptura clara, um momento antes e um momento depois. Na dupla vida, não tem esse corte. O que você descobre é que não existiu um momento de virada. Existiu uma sobreposição. 2 mundos paralelos funcionando ao mesmo tempo, sem que você soubesse que havia 2. Você viveu sua vida inteira acreditando que estava no único mundo que existia. E então descobre que era um dos 2, não o principal. Isso tem um nome específico, não de traição, de apagamento. É como se a sua realidade tivesse sido editada sem que ninguém te avisasse. E você fica com aquela sensação estranha de não saber o que era real e o que era encenação. Eram as viagens de trabalho reais? Era o cansaço dele real? Os momentos bons? Os jantares, as risadas, as noites em que parecia que a gente ainda se entendia? Eram reais ou eram a peça que ele representava para mim enquanto representava outra coisa para ela? Eu não tenho essa resposta. E aprendi que não preciso ter, porque a resposta não muda o que é meu. A Isabela é minha. A loja é minha.
Os anos que eu trabalhei são meus. A mulher que eu estou me tornando é minha. Ele pode ter levado a versão dele da história. A minha fica comigo. Nos meses seguintes ao abandono, eu comecei a notar coisas que eu não tinha notado antes. Não sobre ele, sobre mim. Eu dormia melhor. Não completamente. Tinha a Isabela, tinha as mamadas, tinha o cansaço de mãe solo, que é um cansaço de qualidade diferente. Mas quando eu dormia sem aquela tensão de fundo. Sabe aquela tensão que você carrega e não sabe que está carregando até ela ir embora? Eu não sabia que eu tinha dormido assim por anos, com uma leve contração no ombro, uma leveza de alerta, como se alguma parte de mim estivesse sempre esperando alguma coisa ruim. Quando ele foi embora, aquela tensão foi junto, e eu descobri que descansar de verdade tem uma qualidade diferente de apenas dormir. Eu também comecei a comer o que eu queria. Parece pequeno, não é? 6 anos de cozinha que se adaptava ao gosto dele. Sem pimenta porque ele não gostava. Sem alho demais porque ele achava forte. Sem aquele arroz com açafrão que a minha mãe fazia e que eu adorava e que ele chamava de comida estranha. Comida estranha. A receita da minha mãe. No primeiro mês que ele foi embora, eu fiz o arroz com açafrão. Coloquei mais alho do que precisava. Coloquei pimenta. Comi com a Isabela no colo, ela que não entendia nada, e contei para ela sobre a vovó que ela não chegou a conhecer, e sobre o arroz que a vovó fazia, e sobre o cheiro de açafrão, que é um cheiro de domingo de infância. A Isabela me olhou com aquela seriedade de bebê que parece filosofia. Eu disse: "Um dia você vai comer também. É muito bom." A pensão alimentícia foi aprovada 14 meses depois que eu entrei na defensoria. Não era um valor grande, era um valor justo. Tinha meses que ele atrasava. A Cida sabia quando ele tinha atrasado porque nesses meses eu ficava mais quieta e fazia mais conta no caderno de trás da loja. Mas nunca faltou o essencial, porque eu não dependi só da pensão. Dependi da loja. Dependi de mim. E isso, depender de mim, foi uma das coisas mais assustadoras e mais libertadoras que eu já vivi. Assustadora porque não tem rede. Se eu falhar, não tem ninguém para segurar. Libertadora pelo mesmo motivo. Se eu for bem, é meu. Completamente meu. Tem um detalhe que eu não contei ainda, sobre o Fábio. Na primeira vez que ele veio para casa, não a loja, a casa, um jantar simples que eu fiz, a Isabela já dormindo, ele chegou com uma fruta. Uma mexerica. Eu fiquei olhando para a mexerica por um segundo mais longo do que fazia sentido. Ele perguntou: "Tá bom?" Eu disse: "Tá. Entra." Eu nunca contei para ele sobre o seu Armando e a mexerica do dia mais difícil. Mas aquilo me pareceu um sinal. Não do tipo sobrenatural, do tipo que a vida às vezes alinha coisas sem que a gente peça. Como se alguma coisa boa tivesse começado exatamente do lugar onde a coisa mais difícil tinha passado. Fábio não é perfeito. Preciso dizer isso porque senão parece conto de fadas e não é. Ele é teimoso de um jeito que me irrita. Demora demais para responder mensagem. Tem um gosto musical horrível que a Isabela inexplicavelmente adora. Mas ele pergunta como eu estou. De verdade. Não como protocolo. Ele para, me olha e pergunta. E quando eu respondo bem no automático, ele diz: "Não, mas como você tá de verdade?" Eu não estava acostumada com isso. Demorei um tempo para aprender a responder de verdade quando alguém pergunta de verdade. Mas aprendi. A Isabela chama ele de Fá. Ela tem 2 anos e 3 meses e ainda não consegue o bio no final. Fá. Ele acha a coisa mais engraçada do mundo. Na primeira vez que ela falou, ele ficou com aquela expressão de quem ganhou alguma coisa que não esperava ganhar. E eu pensei, é esse o jeito que alguém olha quando está presente de verdade. Não é olhar de quem está cumprindo o papel. É olhar de quem está aqui porque quer estar. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Não vou fingir que sei. Não sei se vai dar certo com o Fábio.
Não sei se a loja vai continuar crescendo ou se vai ter um ano difícil. Não sei como vai ser quando a Isabela crescer e começar a fazer as perguntas que ela vai fazer sobre o pai. Não sei nada disso. O que eu sei é que hoje eu acordo de manhã e o dia é meu. Não no sentido de que é fácil, no sentido de que é meu. As escolhas são minhas. Os erros são meus. As conquistas são minhas. E isso que parece simples e não é o que eu não tinha quando tinha tudo o que eu achava que precisava. E, antes de ir, se essa história tocou em algo dentro de você, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá, narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite, um capítulo antes de dormir. VQAM. Se você já ficou de pé quando tudo dentro de você queria deitar, qual foi a coisa pequena que te fez continuar naquele dia? Me conta nos comentários. Pode ser uma coisa mínima. As mínimas são as que mais importam. Deixa eu te contar uma coisa sobre abrir uma loja todos os dias quando você está destruída por dentro. No começo, parece mentira. Parece que você está fingindo. Você coloca o uniforme. No meu caso, o avental azul que minha mãe escolheu e que eu nunca troquei a cor. Passa o pano no balcão, vira o letreiro e fica ali sorrindo para a cliente que pergunta o preço da panela de pressão. E por dentro você está tentando lembrar se tomou café essa manhã. Mas acontece uma coisa estranha. Depois de alguns dias fazendo isso, de aparecer mesmo quando não quer, de funcionar mesmo quando parece impossível, o corpo começa a acreditar, não a cabeça. O corpo. A cabeça ainda está no meio da bagunça. Mas o corpo que passou o pano, que abriu a porta, que atendeu, que fechou, esse corpo começa a aprender que é capaz. E devagar, muito devagar, a cabeça vai acompanhando. Eu aprendi isso de um jeito que não esperava aprender. Aprendi que às vezes o ato de aparecer é o ato mais poderoso que existe. Não aparecer heroicamente, não aparecer com discurso, só aparecer. Corpo presente, letreiro virado, pano passado. E o dia começa. No quarto mês depois que ele foi embora, eu precisei ir a uma feira de fornecedores em Belo Horizonte. Era uma feira anual que eu sempre ia com ele. Ele dirigia, eu anotava, a gente almoçava junto num restaurante self-service que ficava do lado do centro de convenções e que tinha aquele arroz de forno que eu adorava. Naquele ano, eu fui sozinha. Peguei o ônibus. Levei a Isabela porque não tinha com quem deixar pelos 2 dias. Fiz a mochila dela com aquela eficiência de mãe que aprende rápido o que não pode esquecer. A feira foi diferente. Não pior. Diferente. Eu fiz as anotações no meu ritmo. Parei no estande que eu queria, pelo tempo que eu queria. Conversei com o fornecedor sem precisar olhar para o lado para ver se ele estava com pressa. A Isabela dormiu no carrinho durante boa parte do primeiro dia. Almoço no self-service, arroz de forno, Isabela no carrinho do lado. Eu comi devagar. E pensei, eu consigo fazer isso sozinha. Não era novidade intelectualmente. Eu já sabia que conseguia. Mas é diferente saber e experimentar. Aquele almoço foi uma experiência. Tem um momento específico que eu guardo. Era um sábado de manhã, uns 5 meses depois do abandono. A Isabela tinha acordado mais cedo do que eu queria. 5 e pouco. Ainda escuro. Eu a peguei no colo, ainda sonolenta, e fui até a janela da sala. A rua lá embaixo estava vazia. Uma padaria na esquina já tinha luz acesa. Aquela luz alaranjada de forno quente que parece de outro tempo. Eu fiquei ali com a Isabela no colo, os dois olhando pela janela para o mundo que ainda estava acordando. Ela com aquela expressão séria que ela tinha quando estava observando alguma coisa nova. Eu com aquela mistura de cansaço e leveza que só aparece quando você passou da parte mais difícil sem perceber. E eu pensei, a gente vai ficar bem. Não como esperança, como constatação. A gente vai ficar bem porque já está ficando.
um sábado de madrugada de cada vez, uma janela iluminada de cada vez. A Cida me disse uma vez, meses depois, quando já dava para conversar sobre as coisas de um jeito mais calmo, que nos primeiros dias ela tinha ficado com medo por mim. Não que eu fosse fazer alguma coisa, que eu fosse fechar. Fechar como? Eu perguntei. Ela disse, fechar dentro de você. Tem gente que quando apanha muito vai fechando as janelas uma por uma, e um dia você bate na porta e não tem mais ninguém em casa. Eu entendi o que ela quis dizer. Eu senti isso como tentação. Não de desistir, mas de diminuir. De me tornar menor para caber melhor na dor. De parar de querer coisas para não ter que perder. Não fiz isso. Não porque fui corajosa, porque tinha a Isabela. E a Isabela me forçou a continuar querendo coisas. Querer que ela crescesse bem. Querer poder pagar a escola dela. Querer ser o tipo de mãe que ela pudesse olhar e entender que vida se reconstrói. Que cair não é o fim. Que o chão tem saída. Houve uma tarde em que ele tentou me ligar. Não mensagem. Ligar. Eu vi o nome na tela. Deixei tocar. Não porque eu estava com raiva e queria castigar, porque eu genuinamente não tinha nada que precisasse ser dito naquele momento. A ligação parou. Ele mandou mensagem. Só queria saber se você estava bem. Eu demorei um dia inteiro para responder. Não por estratégia, porque eu precisava de um dia inteiro para descobrir o que eu queria responder. No dia seguinte eu disse, estou. E era verdade. Não completamente. Não daquele jeito de quem está bem de verdade. Mas estava bem o suficiente para não precisar da pergunta dele. Ele disse, bom, e ficou nisso. Às vezes, as histórias não terminam com cenas grandes. Terminam com uma palavra curta que significa que aquele capítulo fechou. Bom, capítulo fechado. Tim. Tem algo sobre a loja que eu nunca contei para ninguém. Tem um canto no fundo do depósito, onde ficam as caixas de estoque, onde a luz é fraca e cheira a papelão, que minha mãe chamava de o escritório. Não era escritório nenhum. Era um banquinho de madeira velho e uma prateleira com os papéis dela. Quando ela estava viva, eu a via lá às vezes. De costas, anotando alguma coisa, fazendo conta, respirando fundo antes de voltar para o balcão. Depois que ela morreu, eu nunca mais fui lá com esse propósito. Nos primeiros meses, depois que o Rodrigo foi embora, comecei a ir. Não toda vez. Mas quando o dia ficava pesado demais, quando uma cliente era grossa, quando a conta não fechava, quando a saudade da minha mãe chegava junto com todo o resto, eu ia lá. Sentava no banquinho. Ficava uns minutos no silêncio de papelão e luz fraca. E voltava. Era como se ela tivesse deixado aquele canto para mim sem saber que ia deixar. Um lugar pequeno para caber quando tudo era grande demais. Hoje a Isabela sabe que aquele cantinho existe. Ela chama de o esconderijo da mamãe. Na semana passada, ela me puxou pela mão e disse, mamãe, eu quero ver o esconderijo. Eu levei. Ela ficou olhando para o banquinho velho, para as caixas empilhadas, para a luz fraca. Disse, é pequenininho. Eu disse, é, mas serve. Ela assentiu com aquela seriedade de 2 anos que parece que entendeu alguma coisa profunda, e então perguntou se podia sentar no banquinho. Eu disse que podia. Ela sentou. Ficou lá por uns 30 segundos olhando para frente. Depois, levantou e disse, tá bom, vamos embora. E saiu em direção ao balcão como se tivesse terminado um negócio importante. Eu fiquei olhando para ela indo embora com aquele andar de 2 anos. Um pouco bamboleante, completamente segura, e pensei na minha mãe. Pensei, ela teria amado essa criança. Não sei o que você está passando agora. Não sei se você está no começo, no meio, ou já do outro lado. Mas sei que se você chegou até aqui nessa história, alguma coisa nela tocou em alguma coisa sua. E eu quero te dizer uma coisa que eu precisava ouvir, e ninguém disse exatamente desse jeito. Você não precisa saber como vai terminar para dar o próximo passo. Eu não sabia. No dia que eu peguei a Isabela no colo com o envelope na mesa, eu não sabia absolutamente nada sobre como aquilo ia terminar. Sabia que ela precisava mamar.
Sabia que a loja precisava abrir na segunda. Sabia que o pano ia no balcão de vidro antes do letreiro virar. E foi só isso que eu precisei saber naquele dia. No dia seguinte, precisei saber um pouco mais. E assim, um dia de cada vez, uma informação de cada vez, uma decisão de cada vez. Não é heróico, é humano. E humano é suficiente. A Isabela tem 2 anos e 3 meses. Ela não vai lembrar desse período. Não vai lembrar do apartamento com o silêncio de 4 meses depois do abandono. Não vai lembrar das madrugadas na cadeira de balanço. Não vai lembrar do seu Armando e da mexerica. Mas eu vou lembrar por nós duas. E um dia, quando ela precisar, quando ela tiver a própria história de chão e recomeço, porque a vida oferece isso para todo mundo sem exceção, eu vou contar. Não como lição, como testemunho. Vou dizer: olha, eu estive no lugar mais difícil que já estive na vida, com você no colo, sem saber o que vinha a seguir. E eu continuei. E deu. E você foi parte do motivo pelo qual eu continuei. Não para me salvar. Você era um bebê, você não salvou ninguém. Mas porque você precisava de mim presente. E presença é uma escolha. Todo dia. Eu escolhi ser presente. E escolhendo isso, acabei sendo presente para mim também. A loja está aberta. O letreiro virado. O pano passou no balcão. A Isabela está no depósito brincando de esconderijo com a Cida, que deixou ela sentar no banquinho da vovó e está fingindo que não está vendo nada. O seu Armando está na banca lá fora. O sol está entrando pela vitrine do jeito que entra todo dia nesse horário. Um retângulo de luz no chão que vai se movendo devagar durante a manhã, como se o sol também tivesse hora de trabalho. Eu estou atrás do balcão, pronta, como sempre, como minha mãe me ensinou. Se você já ficou de pé quando tudo dentro de você queria deitar, qual foi a coisa pequena que te fez continuar naquele dia? Me conta nos comentários. Pode ser uma coisa mínima. As mínimas são as que mais importam. Tem uma coisa que eu não esperava que acontecesse, que eu fosse sentir gratidão. Não por ele ter ido, isso seria mentira. Não pelo sofrimento, isso seria masoquismo. Mas por tudo que eu descobri sobre mim mesma depois que ele foi. Eu não sabia que eu conseguia dormir sozinha e me sentir segura. Fazia tanto tempo que eu dormia ao lado de alguém que eu tinha me convencido de que precisava. Não precisava. Descobri que o silêncio do quarto à noite, sem ter que calibrar meu sono ao ritmo de outra pessoa, era na verdade um descanso que eu não sabia que estava precisando. Eu não sabia que eu conseguia tomar decisões da loja sem consultar ninguém. Durante o casamento, mesmo que ele não entendesse nada de comércio, eu pedia opinião. Não porque precisava, por hábito, por aquela necessidade de incluir que às vezes não é generosidade, é dependência disfarçada. Depois que ele foi, eu comecei a tomar as decisões que eram minhas para tomar. Errei em algumas, acertei em outras. E aprendi que o erro, quando é seu, tem uma qualidade diferente do acerto quando você precisou de aprovação. O erro meu, eu entendo de onde veio. O acerto meu, eu sei que foi meu. Aprendi a gostar de acordar sem despertador no sábado. Isso parece pequeno. Mas durante anos, durante todo o casamento, o sábado tinha horário. Ele acordava cedo, ele queria café, ele queria som, ele queria movimento desde as 8 da manhã. E eu acordava junto, mesmo que meu corpo pedisse mais 1 hora. Nos primeiros sábados depois que ele foi, eu ficava acordando no mesmo horário. O corpo tinha memória, mas aos poucos, semana a semana, o corpo foi esquecendo a hora dele e começou a acordar na hora minha, que às vezes é 7, às vezes é 8:30. Depende da semana, depende da Isabela, depende de como eu estava na sexta, mas é minha hora, só minha. E tem um prazer absurdo, desproporcional, eu sei, em abrir o olho num sábado de manhã e não ter que justificar para ninguém o horário em que você acordou. Teve um dia em que a Isabela adoeceu, febre de 38,8 num domingo de manhã. Eu estava sozinha, sempre sozinha nos primeiros meses. Essa era a condição permanente. Não entrei em pânico, meço febre,
dou o antitérmico, coloco roupa leve, controlo o horário da próxima dose. Eu era técnica em enfermagem na vida anterior. Espera, não. Essa era a Leila do roteiro anterior. Eu era filha de uma mulher que não entrou em pânico com nada. E aprendi observando. Fiquei com a Isabela no colo a manhã inteira. Ela dormia e acordava, dormia e acordava. A febre cedeu no início da tarde. Quando ela abriu o olho e me olhou com aquele olhar de criança que acabou de passar por alguma coisa difícil e não entende bem o que foi, eu disse: "Tá passando, você ficou bem." Ela piscou e pôs a cabecinha no meu ombro de novo. Eu fiquei ali, só ali, com ela respirando no meu ombro e a tarde de domingo passando lá fora. E pensei: é isso, não há grande revelação, não há epifania. É isso. Ficar quando precisa ficar, estar quando precisa estar. Eu conseguia fazer isso. Eu havia descoberto que conseguia. O Fábio sabe que eu tenho o esconderijo. Não porque eu contei, porque a Isabela contou. Ela disse numa tarde que ele estava na loja esperando eu fechar: "Fá, você conhece o esconderijo da mamãe?" Ele disse que não. Ela disse: "É pequenininho, mas serve." Ele me olhou. Eu ri. Ele não perguntou mais nada naquele dia. Mas semanas depois, numa conversa mais longa, ele perguntou de onde tinha vindo o banquinho. Eu contei sobre a minha mãe, sobre o canto do depósito, sobre o que aquele lugar representava nos meses mais difíceis. Ele ouviu tudo. Depois disse: "Bom que você tinha um lugar." Não disse que era estranho, não disse que era passado e que eu precisava seguir. Disse: "Bom que você tinha um lugar." E aí eu entendi mais uma coisa sobre ele, que ele entendia que algumas coisas não precisam ser curadas, precisam ser respeitadas. O esconderijo não é tristeza guardada, é história. É a minha mãe presente de um jeito que eu posso acessar quando preciso. E ele entendeu isso sem que eu precisasse explicar 2 vezes. Hoje, eu olho para frente de um jeito diferente de como olhava há 2 anos. Não com certeza. Nunca com certeza. Mas com uma confiança de base que antes eu não tinha. A confiança de quem já passou pelo pior cenário possível: bebê de colo, conta zerada, abandono, dupla vida descoberta, e ficou de pé. Não porque é forte, porque ficou. E ficar, quando tudo pede que você ceda, é um ato de uma coragem que só quem passou reconhece. Você reconhece, não reconhece? Eu sei que sim, porque você está aqui. E se você está aqui, até o final dessa história, é porque alguma parte dela é também a sua. E eu fico honrada de ter dividido esse espaço com você esta noite.